Boa noite, vamos começar hoje mais um módulo do Journal Club da Bens. Hoje o nosso tema vai ser sobre síndrome pós-finasterida. Quem vai fazer a moderação da aula de hoje é o Dr. Carlos da Rosa. O Dr. Carlos é coordenador do Departamento de Medicina Sexual da Sociedade Brasileira de Urologia, faz parte do Serviço de Urologia do Hospital São Lucas da PUC e é professor adjunto de Urologia da UBRA. Os nossos dois palestrantes hoje vão ser o Dr. Eduardo Pato, ele é assistente do Grupo de Andrologia do Hospital das Clínicas de São Paulo e membro do Departamento de Disfunção Sexual da Bens. Junto com ele vai estar o Dr. Bruno Millen, que é urologista pelo Hospital Nossa Senhora das Graças de Curitiba, fellowship em Medicina Sexual e Reprodutiva do Homem pela Faculdade de Medicina da ABC e atualmente urologista e andrologista em Chapecó, Santa Catarina. Então, vou passar a palavra para o Dr. Carlos da Rosa. Um bom evento a todos. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui participando dos eventos da BEIS. A BEIS que surgiu há mais de 30 anos atrás e vem evoluindo, surgiu com uma série de suspeitas do que era a medicina sexual, que era a impotência naquela época, mas cresceu e hoje o Gustavo acabou de falar que está beirando os 300 participantes aí, o que é uma coisa fantástica. Eu ajudei no início dos anos 2000 aí muito forte, fui presidente, fui tesoureiro, foi tudo, e a gente tinha muita atividade. Então, o assunto de hoje é esse possível efeito adverso dos inibidores da 5-alfa-redutase, que são usados amplamente por nós urologistas. Eu não sei se a gente tem não urologistas participando aqui, mas isso são drogas que a gente habitualmente usa para tratar sintomas do trato urinário inferior causados pela hiperplasia benigna. E tem uma série de relatos, uma série de publicações na literatura mostrando possíveis efeitos colaterais dessas medicações sobre a sexualidade. A gente sabe que alfa-bloqueadores têm efeitos, causam alterações ejaculatórias, podem causar uma anejaculação, uma ausência de ejaculação por relaxamento de musculatura lisa, e os inibidores da 5-alfa-redutase, diminuição de libido e disfunção erétil. Mas isso tudo é motivo de discussão e de conversa. Qual é o mecanismo de ação desses inibidores da 5-alfa-redutase? Qual seria o efeito sobre a sexualidade? Primeiro, nós temos que lembrar que mais ou menos 5% da testosterona circulante, ela é transformada, ela é reduzida a nível de célula prostática em dihidrotestosterona sob efeito de uma enzima chamada 5-alfa-redutase. Os inibidores da 5-alfa-redutase, então, impedem que esse mecanismo ocorra. Dessa maneira, vai haver uma redução de até 93% desta dihidrotestosterona circulante e uma possível elevação em até 19% da testosterona livre, da testosterona circulante. Olha alguns fatos interessantes para a gente pensar, né? Quando se castra ratos, mais ou menos metade deles tem disfunção erétil. Por que não é 100% deles que ficam com esse problema de ereção? Essa informação vale lá do passado, da época dos eunucos, quando os sheiks, os vizires mandavam castrar os eunucos para cuidar do seu rebanho de mulheres. Na verdade, não eram todos que ficavam impotentes, alguns preservavam as suas ereções. E quando o inverso, quando a gente tem homens hipogonádicos com disfunção erétil e nós fazemos a reposição de testosterona, muitas vezes isso não é suficiente para recuperar as ereções, precisa mais alguma coisa. Então, é para mostrar que os andrógenos não têm um papel completamente definido para nós entendermos e afirmarmos que pode ou não pode causar alguma repercussão. A dihidrotestosterona tem algum papel na fisiologia da ereção? Não sei, o estudo EMAS, um estudo europeu com quase 3.000 homens que foram acompanhados, homens adultos, não foi encontrada nenhuma correlação sobre
função erétil nesses pacientes com a dihidrotestosterona. Por outro lado, se sabe que a dihidrotestosterona, a falta dela pode causar diminuição dos níveis de óxido nítrico e óxido nítrico sintetase nos corpos cavernosos, e isso realmente interferiria no mecanismo da ereção. Recentemente foi publicado um trabalho do Zitzman, esse de 2021, que mostra que indivíduos que têm dihidrotestosterona diminuída, eles podem ter um quadro muito semelhante ao da EN, mesmo quando eles tinham níveis de testosterona normais, mesmo pacientes eugonais. Isso é uma coisa interessante, então, que nós vamos precisar realmente pensar. Mas isso é um apanhado de vários trabalhos, várias publicações, mostrando que as alterações ejaculatórias das medicações, sejam alfa-bloqueadores, sejam inibidores da 5-alfa-redutase ou a combinação delas, podem levar a disfunção ejaculatória de 2% até 30%, disfunção erétil de 4% até 9% e diminuição de libido de 2% até quase 8%. O Bruno vai mostrar um trabalho do Traich, mas que ele faz aqui um apanhado, ele faz uma análise sistemática de várias publicações, com mais de 13 mil indivíduos, mostrando que os números dos achados dos efeitos adversos entre droga e o placebo não são muito grandes. 5% de diminuição de libido em média contra 2,5% para o placebo, 6% de disfunção erétil contra 3% do placebo e 2,6% de alterações ejaculatórias contra 1% naqueles indivíduos que eram tratados com inibidores da 5-alfa-redutase. E aqui eu vou citar uma série de trabalhos bem rapidamente. O grupo de estudo de finasterida, com mais de 1.000 indivíduos, depois de 3 anos, tinha 2% de disfunção erétil contra 1% no grupo placebo. O estudo PLES, tão famoso, mais de 3.000 indivíduos, depois de 3 anos, o grupo do placebo e o grupo da finasterida tinham o mesmo percentual de disfunção erétil. Da mesma maneira, esse grupo de dutasterida, quase 2.000 indivíduos em 2 anos, a taxa de disfunção erétil era exatamente igual nos 2 grupos. Outro estudo de dutasterida contra placebo. E uma das críticas que sempre se fez é que os estudos eram patrocinados pela indústria farmacêutica, mas vários estudos que eu estou citando aqui não tem nenhuma colaboração da indústria farmacêutica. Esse trabalho, 1.600 indivíduos, 1 ano 8%, depois de 3 anos 4% de disfunção erétil. Isso comparado entre as drogas é praticamente a mesma coisa e os números são baixos, não são tão altos como o que a gente muitas vezes vê a nível de consultório. Esse é um estudo de 99 pacientes que usaram ou dutasterida ou finasterida ou placebo, não houve nenhum efeito sobre a sexualidade em 12 meses de acompanhamento. Aqui nós temos mais algumas meta-análises, mais algumas análises de estudos com grande número de pacientes, mostrando que o número real é um número baixo, não é um número alto de disfunção erétil. O M-TOPS, mais de 3.000 pacientes por grupo, placebo, doxazosina, finasterida ou em combinação, mostrou de novo os números de disfunção erétil, de diminuição de libido, ou mesmo de alteração ejaculatória, são muito semelhantes entre eles. E recentemente foi publicado, Klaus Royborn montou um estudo onde esses pacientes quase 500 pacientes foram acompanhados durante 12 meses usando placebo ou dutasterida com tansulosina e foi aplicado um questionário de sexualidade que envolvia todos os campos, era ereção, era ejaculação, era orgasmo, era prazer, enfim, era um questionário, esse é um questionário validado que foi apresentado e mostrou que o grupo tratado com a terapia combinada com inibidor da 5-alfa-redutase mais um alfa-bloqueador
mostrou uma deterioração da função erétil. Mas quando eles estratificaram esses dados, eles viram que o problema era só ejaculatório. Todas as outras funções, ejaculação, ereção, satisfação, atividade como um todo, desejo, tudo foi praticamente igual entre os dois grupos. E outro dado muito importante é que os efeitos adversos tendem a ser mais frequentes nos primeiros anos e, com o passar do tempo, isso tende a diminuir. E se a taxa de efeito adverso sobre a sexualidade, e nós que mexemos com sexualidade sabemos que é uma coisa tão importante, se ela fosse realmente muito alta, nós não teríamos só 4,5% de abandono devido a esses efeitos colaterais. Nós temos estudos aqui até de 8 anos de acompanhamento, e a taxa de abandono chegou num máximo de 4,5%. Pô, a gente não tem um poder tão grande para convencer um paciente para estar participando de um estudo com efeito adverso e que ele fique até o final do estudo experimentando esse efeito adverso. E esse foi um dos estudos, então, que levantaram essa lebre sobre os possíveis efeitos sexuais e permanentes naqueles pacientes que faziam uso de inibidores da 5-alfa-redutase. Então, isso foi uma publicação, infelizmente, no Journal of Sexual Medicine, em 2012. Foram 43 pacientes jovens que usaram finasterida durante 1 ano, e eles fizeram uma análise retrospectiva da sexualidade. Esses pacientes foram entrevistados, em média, 14 meses após a suspensão da droga. Esse questionário, ninguém nunca ouviu falar dele. A avaliação desses pacientes era por telefone ou Skype. Então, realmente é uma lástima, assim, um trabalho cheio de bias, cheio de críticas, e esse trabalho foi que levantou e que trouxe à tona essa questão dos possíveis efeitos adversos da sexualidade causados, então, pelos inibidores da 5-alfa-redutase. Então, vou passar para os jovens agora, para que nos deem nos apresentem 2 trabalhos aqui. Acho que é o Eduardo o primeiro a passar. Vai lá, Eduardo. Sim, perfeitamente. Boa noite a todos. Primeiro, agradecer ao Dr. Carlos, que ele já deu bastante informações, já um background de todo o problema, e algumas coisas que eu vou comentar, eu vou reforçar alguns pontos que já foram passados, tá? O trabalho que eu vou apresentar é o trabalho do Dr. Landon Trost, que avaliou justamente os efeitos colaterais dos inibidores da 5-alfa-redutase, e eu vou focar, ele falou de outras áreas também, mas eu vou focar especificamente nos efeitos colaterais na área sexual, tá? Ele inicialmente separa falando um pouco da fisiopatologia, né? Vou focar um pouquinho mais nessa parte na minha apresentação. Primeiro, existem 3 tipos dessa enzima, né, a 5-alfa-redutase. A tipo 1, ela é presente no sistema nervoso, tanto central quanto periférico, na pele, fígados e próstata. A tipo 2, que é a principal para a função do urologista, por causa que a localização dela é em basicamente todo o trato reprodutivo masculino, né, tirando o fígado, mas na sequência epidídimo, próstata, vesículas seminais, pênis, uretra, testículo. Então, claramente, é o tipo 2 o mais importante para os urologistas. E o tipo 3, ele tem diversas localizações. Eu coloquei aqui só as mais comuns, vocês estão presentes ainda em outros tecidos. Vocês podem ver aqui tecidos que não foram citados antes, como musculatura estriada, esquelética, miométrio, pâncreas, enfim. Esse é o que tem menos relevância clínica quando a gente vai pensar nos inibidores da 5-alfa-redutase, né? E qual é o mecanismo de ação dos inibidores? Eu vou detalhar um pouquinho mais na sequência, mas de forma resumida, os inibidores, né, a finasterida e a dutasterida são os 2 medicações mais comuns. A finasterida ela inibe só a enzima, né, a 5-alfa-redutase tipo 2, enquanto a dutasterida inibe tanto a tipo 1 quanto a tipo 2. Isso gera uma diferença na redução da dihidrotestosterona, né? A finasterida reduz entre 70% a 80% da produção de dihidrotestosterona, enquanto que a dutasterida tem uma redução acima de 90%. Não tem a relevância clínica não é assim tão relevante, mesmo vendo esses números, mas na parte laboratorial realmente isso que a gente acaba avaliando. E qual é, então, a função, né, dessa enzima, da 5-alfa-redutase?
Falando da forma mais simplista e até da forma que costuma ser mais pensado no dia a dia mesmo, é justamente essa que, inclusive, é o que o Dr. Carlos já mostrou no artigo dele, né? É basicamente a transformação da testosterona na dihidrotestosterona, certo? Mas a gente sabe que, na verdade, a 5-alfa-redutase, ela tem diversas outras funções, ela está presente em diversos outros tecidos. Então, ela não só transforma a testosterona, como ela também transforma a progesterona e a desoxicorticosterona. São gerando subprodutos outros que a gente acaba não dosando no dia a dia, não é uma coisa tão relevante, mas o que chama mais atenção ainda é que quando você tem uma inibição, então, da 5-alfa-redutase com as medicações, você vai diminuir todos esses subprodutos nessa tabela da direita, e você vai impactar também essa última tabela que eu acabei de mostrar no slide, que são 3 neuroesteroides, certo? Lembrando que, então, que a tipo 1 ela é bastante presente no sistema nervoso central, né? E a tipo 2 em algum grau menor também. Sendo assim, quando você diminui a ação da 5-alfa-redutase, você também indiretamente reduz a formação desses neuroesteroides, e isso é um dos possíveis mecanismos de ação para os sintomas sexuais, de libido e cognição. Vou comentar logo na sequência. Então, quais são as indicações, né, dessas medicações, né, dos inibidores da 5-alfa-redutase? Já que temos, eventualmente, pessoas que não são urologistas aqui, eu vou falar alguns termos, explanar um pouquinho melhor, né? Então, tanto o HPB, então a hiperplasia prostática benigna da próstata, associada aos sintomas do trato urinário inferior, né? A gente sabe que essas medicações geram algum grau de redução do volume prostático, melhora o IPSS. O IPSS é um score de sintomas prostáticos, então o paciente melhora a sintomatologia, você melhora o fluxo da urina, diminui a chance de você ter uma retenção urinária aguda por conta da hiperplasia prostática benigna, e você também reduz o número de cirurgias necessárias para esses pacientes com hiperplasia prostática benigna. Além disso, existe também o uso para pacientes com alopecia androgênica, né, que é avaliado tanto a manutenção da contagem dos folículos e melhora um pouco também o número dos folículos. Os efeitos colaterais, né? Eu vou focar, então, como eu disse, na parte da disfunção sexual, mas lembrando que ele também existem relatos de alteração de infertilidade, alteração cognitivas outras, o que inclui, inclusive, parte de depressão e até ideações suicidas já foram relatadas e, teoricamente, associadas aos inibidores da 5-alfa-redutase, ginecomastia, câncer de mama e câncer de próstata de alto grau. E como que acontecem, então, as disfunções sexuais por conta dessas medicações? Bom, sinceramente, não existe uma resposta clara, né? O Dr. Carlos já deu uma boa introdução a esse assunto. A gente não tem exatamente a noção de como a testosterona e nem como a dihidrotestosterona funciona na função erétil. Isso até hoje não é muito bem entendido. O que a gente já sabe? Existem alguns estudos em ratos que, quando você faz uma inibição da 5-alfa-redutase e eles desenvolvem a disfunção erétil, se você trata com a testosterona, eles não vão ter uma melhora, tanto que a testosterona não vai ter uma conversão para dihidrotestosterona, mostrando que só a testosterona talvez não seja a chave. Porém, quando você dava a dihidrotestosterona para esses ratos, eles recuperavam a função erétil, mostrando que, eventualmente, é difícil de falar se isso tem alguma repercussão clínica no ser humano, mas mostra algum caminho, né? Lembrando também que a dihidrotestosterona ela é um hormônio bastante importante na época embrionária, então, tanto que para o desenvolvimento da genitália masculina, ela é bastante ativa, justamente ela que faz a diferenciação. Então, é de se pensar que faz algum sentido que existam ainda alguns receptores que podem ter alguma ação na parte peniana e em alguma resposta na parte sexual. Porém, nada disso é muito bem entendido ainda. E, lembrando, como eu disse, existem os neuroesteroides e existe a 5-alfa-redutase presente no sistema nervoso central. A gente sabe que essa 5-alfa-redutase ela está presente em algumas regiões do cérebro que são associadas tanto ao desejo quanto à função sexual. Elas funcionam o que se imagina é que elas funcionam regulando a ação dopaminérgica em algumas áreas específicas do córtex. Sendo assim, se você inibe a 5-alfa-redutase, você vai ter uma menor ação dopaminérgica, o que vai diminuir o drive sexual e libido, e, eventualmente, essa é uma possível explicação para os demais sintomas cognitivos que os inibidores da 5-alfa-redutase podem apresentar, né? Então, justamente pela ação desses neuroesteroides. Isso também ainda não está comprovado, mas essa é a hipótese mais aceita. Qual foram agora, então, os métodos que esse estudo utilizou? Ele avaliou estudos que avaliaram disfunção sexual associados aos inibidores da 5-alfa-redutase,
que foram de 92 a 2012, ele priorizou estudos randomizados e ele conseguiu identificar 33 estudos que reportaram os eventos adversos sexuais. Eu vou mostrar essa primeira tabela, ela é bastante grande, eu vou primeiro focar nessa última linha onde eu ressaltei, onde ele junta todos os estudos, né? A gente consegue ver que o N total avaliado é bem expressivo, né, de quase 63 mil pacientes, e você consegue avaliar também que quando você vê aqui a diferença, não sei se vocês conseguem ver o meu mouse, mas a diferença de libido entre os pacientes que usaram a droga e o placebo, se teve uma tendência de aumento quando você avalia tanto a libido, a função erétil e a ejaculação, até com um pouco mais de efeito na ejaculação, inclusive um dado que o Dr. Carlos também mostrou na apresentação dele. Agora, quando a gente começa a avaliar por grupos, a gente começa a ter alguns dados interessantes. Primeiro, ele separou aqui por indicações, né? Então, o que seria a alopecia androgênica, a hiperplasia prostática benigna, e existe um grupo de pacientes que não é uma indicação, atualmente, que ele colocou ali como câncer de próstata, né? Não é uma indicação, mas existem alguns estudos, né? Já foram feitos estudos para avaliar se, visto que os inibidores da 5-alfa-redutase diminui o tamanho prostático, diminui a dihidrotestosterona, eventualmente poderia diminuir também a incidência de câncer de próstata, né? Então foram feitos vários estudos já desse ao longo da história. E os resultados, na verdade, é que não. Até pode haver uma certa redução de número, porém, aparece muito mais câncer de próstata de alto grau, né? Então é uma coisa bastante indesejada, tanto que isso está como um dos efeitos colaterais. Isso não é uma indicação, porém, os estudos foram realizados, temos esses pacientes que foram colocados na análise. E a gente consegue ver que esses pacientes da prevenção de câncer de próstata é um número bastante expressivo, né, de 27 mil pacientes no total. E eles justamente que tiveram os maiores impactos quando a gente avalia do uso da medicação em relação de perda de libido, perda de função erétil e ejaculação. E justamente como essa população é uma população com um N bastante grande e o impacto maior da medicação, ele acabou contaminando um pouco as avaliações subsequentes, mas tudo bem, a gente acaba seguindo mesmo assim com a nossa análise. Quando a gente avalia com a idade, é um pouco diferente aqui a forma que foi colocada no estudo, né, de menor que 55 anos e acima de 40, mas isso é da forma que os estudos foram desenhados, então, portanto, o Proust acabou colocando dessa forma na tabela. A gente vê que a UN é muito maior dos pacientes acima de 40 anos, e justamente neles que você acaba tendo realmente um quadro maior de alterações, tanto de ejaculação, quanto de função erétil associada ao uso da medicação, enquanto que na libido estava praticamente igual com a idade. Então, a idade, a princípio, não teria um impacto na piora de libido com o uso da medicação. E quando a gente avalia por medicação, e aqui, inclusive, foi separado a dosagem, né, de finasterida 1 miligrama, que é justamente a finasterida usada para alopecia, com a finasterida de 5 miligramas, que é a finasterida usada para hiperplasia benigna, e a dutasterida de meio, que é a dutasterida, a dose padrão para hiperplasia prostática benigna, a gente tem alguns dados interessantes aqui. Primeira coisa, quando a gente avalia a finasterida de 1 e finasterida de 5. É engraçado a gente avaliar que, teoricamente, né, a finasterida de 1 tem um aumento dos efeitos sexuais colaterais, enquanto, né, a finasterida de 5, ele até deu uma tendência aqui de melhora, né? Então, assim, tem uma certa dissociação aqui, né? Qual que é a possível explicação para isso? Primeiro, como também o Dr. Carlos comentou, a gente sabe que os efeitos colaterais sexuais, eles são mais prevalentes do 6º ao 12º mês, né? Então, ao longo do segundo semestre de tratamento com os inibidores da 5-alfa-redutase. Como os estudos com finasterida de 5 miligramas são estudos mais longos, com segmento maior, você já passou um pouco dessa parte dos efeitos colaterais principais, né, de sexuais. E os estudos com a finasterida de 1 miligrama eram estudos mais curtos, então, eventualmente, foi porque você pegou, na verdade, o mesmo fenômeno, porém, em partes diferentes da curva, né? Então, por isso que a gente teve esses achados diferentes aqui de 1 miligrama para 5 miligramas. E quando a gente avalia a dutasterida, então, se a gente estava falando que a finasterida, a longo prazo, você não tem, né, aparentemente, uma piora tão grande, então, da função sexual, na dutasterida, comparando com a finasterida, parece que os valores são até maiores, né? Eu vou justamente ressaltar um pouco agora dessa parte. Existem alguns estudos que mostram que, aparentemente, sim, a dutasterida tem um efeito deletério na parte sexual maior do que a finasterida. Não se sabe exatamente o motivo, né? Mas são pensadas em duas hipóteses. Primeira hipótese, justamente porque a gente sabe que a dutasterida inibe tanto a 5-alfa-redutase tipo 1 quanto a tipo 2, então diminui mais a dihidrotestosterona, porém também a gente sabe que esses estudos foram realizados depois, então a gente já sabia
desses efeitos colaterais de forma mais a gente já sabia melhor desses efeitos colaterais, então isso pode ter sido mais abordado, foi ter tido mais atenção justamente nesses efeitos colaterais. E talvez falsamente você tenha justamente esses valores maiores, que inclusive esse estudo que é citado no estudo do Dr. Trost, que você tem uma maior evento de disfunção erétil, de disfunção ejaculatória e de alteração de libido em relação à finasterida. Mas isso não é sempre, isso foi uma análise retrospectiva, né? E aqui justamente trazendo mais uma informação que vai de acordo com o que a gente costuma ver geralmente, que na verdade não tem tanta diferença assim. Esse aqui foi um estudo randomizado com 1.600 pacientes e, na verdade, as taxas de disfunção erétil, disfunção ejaculatória e alteração de libido foram bastante semelhantes entre as medicações. Então, não necessariamente a dustasterida tem mais efeitos colaterais sexuais do que a finasterida. Certo? Mas então, já falando um pouco dessa parte de ação das medicações, efeitos colaterais, vamos falar um pouco agora especificamente sobre a síndrome pós-finasterida, né? Existem mesmo esses sintomas persistentes quando você para a medicação, né? Essa é uma pergunta que muitas pessoas tentam responder, na verdade, né? Em geral, qual que é a regra? Os sintomas sexuais tendem a melhorar, né, nos pacientes que usam os inibidores da 5-alfa-redutase. E o pico é justamente entre 6 e 12 meses. Então, a tendência é de melhora, e quando você para, também, a tendência é de melhora na grande maioria dos pacientes. Diversos autores já relataram essa melhora com o tempo. O tempo para ter uma melhora, uma resolução, varia um pouco de autor por autor, mas a ideia é que varia entre 1 a 4 anos. Mas também nós levantamos uma dúvida, né? Será que realmente você tem uma melhora com o tempo ou você tem um dropout? Quer dizer, os pacientes tiveram efeitos colaterais, tiveram efeitos sexuais tão relevantes que eles pararam de usar a medicação. Eu trouxe um dado que é bem semelhante também que o Dr. Carlos trouxe, que a gente sabe que o dropout, na verdade, ele varia de 0,5% a 0,8% ao ano para os pacientes, né? Especialmente por conta de disfunção erétil e queda de libido. Então, um pouco do que a gente pensa que é uma melhora dos efeitos colaterais, porque foi avaliado nos estudos, eventualmente, em algum grau, pode ser também por dropout. Alguns pacientes tiveram esses sintomas, pararam de usar, eles não voltaram, a gente não sabe que eles permaneceram, tiveram esse tipo de problema com a medicação. Perdão. E agora, justamente falando do artigo que o Dr. Carlos mostrou no final, que trouxe, que levantou a questão, né, no ar, né? Será que realmente existem sintomas persistentes? Então, foram 125 pacientes, um grupo entre 21 a 46 anos, foram relatados sintomas sexuais persistentes, né, depois de cessar a finasterida, e no caso, o finasterida é de 1 miligrama para uso para alopécia, né? E como o próprio Dr. Carlos disse, eu não coloquei no slide, mas sim, foram consultas feitas por telefone ou via Skype, então a forma de avaliação não foi uma forma muito boa, e, em parte, os pacientes foram recrutados justamente por anúncios no site propessiahelp.com, né? Esse site, né, Propessia, para quem não sabe, é justamente o nome comercial da finasterida de 1 miligrama para alopécia, e eu tive a curiosidade de entrar no site, né, entrar e descobrir para ir atrás, descobrir um pouco sobre o que se trata, né? E é isso que eu acabei me deparando, né? Então, na verdade, ele é um fórum em que pacientes que fizeram uso de finasterida, né, que fizeram uso do Propessia, e que tiveram sintomas sexuais e permaneceram com sintomas sexuais após o uso da medicação. Eles usam essa comunidade para trocar informações e, enfim, fazer discussões sobre o assunto, né? Então, a gente sabe que é um ambiente bastante viciado nesse sentido, né? Existe um viés muito grande nesses pacientes. E o que esse autor trouxe, esse também eu fiz aqui um parênteses, trazendo o resultado do autor, e não do estudo do Dr. Trost, mostrando justamente que ele fez, na verdade, duas avaliações. Ele fez uma avaliação inicial e uma avaliação no ano seguinte, né? Então, dessas 3 colunas que vocês estão vendo, como o próprio Dr. Carlos disse, ele usou uma escala, né? Esse ASEX, que ele fez uma avaliação retrospectiva, então falou para os pacientes, responda esse questionário como se você fosse antes da finasterida, me fala como você estava antes, me fala como você está agora, e depois uma reavaliação depois de 1 ano. A gente vê assim, claramente, pegando esse gráfico, aparentemente é uma catástrofe, né? Aparentemente todos tiveram uma piora absurda de todos os parâmetros sexuais, né? E de um ano para o outro, uma tendência de ter tido uma melhora, porém ainda muito, muito, muito longe do que era inicialmente. Mas esse é um estudo que, assim, tem diversos viés, como vocês mesmos já perceberam. É feita uma avaliação retrospectiva, né, com uma escala que não é muito padronizada, é uma população pequena, heterogênea, com um viés enorme, não teve um grupo controle, então, assim, é muito difícil a gente valorizar esses achados, né? E a gente tem um detalhe a mais ainda nesses casos, né? A gente tem que pensar que se esses pacientes, né,
que falam que tiveram uma piora importante da qualidade de vida, uma piora importante dos sintomas sexuais, com o uso dos inibidores de 5-alfa-redutase. Se eles tiverem uma comprovação científica de que o problema deles é causado pela medicação, eles têm aí uma brecha imensa para poder entrar com vários processos e ganhar dinheiro com isso, né? Então, a gente também sabe que uma grande possibilidade uma parcela desses pacientes também queriam realmente, na verdade, ter motivo para ter alguma publicação para conseguir justamente processar a indústria e ganhar dinheiro. A gente sabe que isso, principalmente nos Estados Unidos, é muito presente, né? Então, assim, estudo cheio de vieses, certo? E, realmente, esses dados também eles contrastam um pouco com a maioria dos estudos, né? Porque a maioria mostra que os sintomas melhoram quando a gente para a medicação, né? Só que, e também, além disso, existe aparentemente um efeito nocebo associado. Esse é um estudo que também é citado pelo Dr. Trost, que é bem interessante, que foi um estudo randomizado para HPV, foi dado finasterida 5 miligramas, randomizaram os pacientes em 2 grupos, meio a meio, só que a diferença foi que em metade eles falaram que poderia haver sintomas sexuais, e na outra metade eles não falaram nada, só deram e falaram, se tiver alguma coisa depois você me avisa. É bem impactante que os números podem ver que assim, a taxa de disfunção erétil é mais do que 4 vezes do que dos pacientes que foram aconselhados que isso poderia acontecer, do que os pacientes que não foram aconselhados. A disfunção ejaculatória praticamente triplicou e a queixa de libido praticamente duplicou, né? Então, assim, quando você avisou os pacientes, olha, você pode ter problemas sexuais, eles voltaram com mais problemas sexuais. Isso levanta, na verdade, 2 hipóteses. É um efeito nocebo, que realmente a gente sabe que a parte de sexualidade depende muito da parte psicológica também dos pacientes, né? Da parte de... Então, se você sugestiona esses pacientes, alguns pacientes são mais sugestionáveis do que outros também. Se você sugestiona os pacientes, eventualmente eles podem apresentar um sintoma que antes eles não apresentariam. Eventualmente foi isso, ou talvez uma possibilidade também de que eram sintomas que eventualmente os pacientes teriam alguma alteração leve. Pensa um paciente que tem uma ereção boa, a ereção piorou um pouco, porém ele ainda consegue ter relações, mas como você avisou ele que isso poderia acontecer, ele valorizou e ele te reportou no retorno. Mas eventualmente isso não teve tanto um impacto tão grande. Então, a gente fica na dúvida entre essas 2 coisas. De qualquer forma, aparenta que existe sim um efeito nocebo também nesses pacientes. De qualquer forma, o FDA, após a aprovação da finasterida, fez uma avaliação pós-marketing, né? Então ela pegou todos esses relatos pós a aprovação e comercialização da finasterida e lançou um alerta mostrando justamente que existe uma possibilidade de sintomas sexuais, inclusive de sintomas sexuais persistentes, após o uso da finasterida. E a conclusão que o Dr. Trost traz no assunto é que ainda é um assunto bastante polêmico, né, de certa forma. A gente não tem dados robustos, a gente não tem ainda estudos randomizados, com amostras grandes, com estudo controle e com questionários validados para a gente ter uma avaliação concreta desses pacientes. Então, a gente precisa ainda de mais estudos, principalmente estudos de boa qualidade, para a gente conseguir compreender um pouco melhor esse fenômeno. É basicamente isso que eu tinha para falar. Obrigado, Eduardo. E tem ainda o Landon Trost coloca nesse artigo ainda 4 pontos bem importantes que a gente tem que pensar e não esquecer. Primeiro, que eram estudos que foram realizados com uma finalidade e não avaliar disfunção erétil. Foram trabalhos que foram desenvolvidos para avaliar tratamento de sintomas urinários. As metodologias foram completamente diferentes. Esses percentuais, em alguns casos desses trabalhos, chegaram a 67% de efeito colateral. Isso é uma coisa descabida. Isso era relato que era assim, era uma pergunta muito informal feita pelo médico, e eu ajudei nesses trabalhos também, e também a gente não tinha nenhuma forma de questionário para avaliar, a gente só perguntava, como é que tá? Não tá boa e tal, tu registrava ali que não estava boa. Então, isso é uma coisa para a gente avaliar, né? Então, assim, questionário validado, aplicado, foi aquele trabalho que eu mostrei ali do Royborn. E tem, assim, na literatura, mais 2, 3 trabalhos. O resto, tudo, foi avaliações não direcionadas para isso. Mas vamos lá, Bruno, toca a ficha. Agora nós vamos ver um pouco o outro lado da
da moeda, eu vou apresentar um trabalho do Dr. Trash Abdul-Majed. O Dr. Trash, ele é do Departamento de Urologia da Boston University School of Medicine, e esse trabalho ele foi publicado na Fertility and Sterility em 2020, em janeiro de 2020. Então, vamos lá. Eu não vou me ater, né, ao que é a síndrome da pós-finasterida, porque ela já foi amplamente conversado e explicado. Os sintomas que acredita-se que podem ser atribuídos à finasterida, como disfunções sexuais, depressão, ansiedade e até ideação suicida. A pergunta que nós temos, e que é a pergunta que tem no artigo, é, afinal, existe a síndrome pós-finasterida? A síndrome pós-finasterida é uma condição clínica real causada pelo uso da finasterida, ou elas são sintomas relatados que são incidentalmente associados ao uso da finasterida? E isso, como o Eduardo falou, é a grande pergunta, é o que esses trabalhos querem responder e o que a nossa reunião aqui hoje quer tentar esclarecer um pouco melhor. No trabalho, então, todos os dados que eu vou falar são provenientes do trabalho do Dr. Trash. Ele tem uma opinião bastante própria. Como que foi feito esse trabalho, então, publicado na Fertility and Sterility? Ele fez uma pesquisa, uso clínico de finasterida e dutasterida, isso em Medline, PubMed, Ovid, em Google. Esses artigos tivemos 250 artigos publicados entre 1989 e 2019. Né? E todos os dados, então, desses artigos foram extraídos, né? Então, estudos de caso, estudos observacionais, ensaios clínicos não randomizados e randomizados, bem como revisões sistemáticas e meta-análises. Então, aquilo que o Dr. Carlos acabou de abordar, nós temos evidências que elas vão desde estudos bem desenhados até trabalhos que questionamos se são trabalhos científicos, né? Questionamos como foi publicado numa revista de relevância alguns trabalhos como o que foi citado no Journal Sexual of Medicine. Então, os resultados, ele traz bastante polarizado, porque justamente a abordagem dele no artigo é polemizar e confrontar um pouco o caso para a existência de síndrome pós-finasterida, quais trabalhos sustentam a existência e quais trabalhos eles falam contra. Fazendo uma avaliação bem rápida, ele cita aqui 24 trabalhos, então, que apoiam a síndrome pós-finasterida, 22 trabalhos que negam e que advogam contra a síndrome pós-finasterida. E o que eu vou fazer agora é destrinchar um pouquinho desses dados para nós entendermos o que tem maior relevância ou não. Então, basicamente, ele traz no trabalho que os efeitos adversos sexuais da finasterida foram relatados em quase todos os estudos clínicos, embora com graus variados de gravidade. Isso é real. Ele fala que os efeitos mais comuns, então, é diminuição ou perda da libido, disfunção erétil e disfunção orgásmica. Nós falando, então, abordando sobre diminuição da libido e disfunção erétil, ele fala que foram consistentemente observados em estudos duplos cegos, randomizados, controlados por placebo. Eu citei um dos trabalhos, então, que ele traz aqui na revisão dele, então, um trabalho de Níquel em 96, que foi um trabalho duplo cego, né, padronizado, ele teve o grupo placebo controlado, foi multicêntrico, teve um total de 613 homens, e 472 terminaram o estudo. E ele cita como uma diferença de 7,7% na disfunção ejaculatória para 1,7% no grupo placebo, e uma diferença na impotência de 15,8% para 6,3%, tendo uma relevância ali estatisticamente significativa. Ele também fala que é importante, então, nós observarmos que vários estudos que relataram os efeitos adversos induzidos pela finasterida, que esses efeitos eles podem não ser resolvidos quando nós descontinuamos o medicamento, que é, então, o nosso grande motivo de estar discutindo isso hoje, né? Se realmente existe essa síndrome em que os sintomas, eles persistem após
a descontinuação das medicações. Ele cita esse trabalho, então, que já foi citado pelo Dr. Carlos, já foi citado pelo Eduardo, que é altamente questionável, né? A metodologia do trabalho, ela simplesmente não tem como tu defender a metodologia do trabalho, né? E os resultados, eles foram bastante contundentes, mas muito direcionados pela metodologia que foi utilizada. Ele ressalta também nos resultados, então, a relação do uso da finasterida, dutasterida, tanto para a alopécia quanto para a hiperplasia, relacionando eles à depressão, ansiedade e ideação suicida. E ele cita um trabalho do Altomari et al., que ele teve uma série muito pequena, de 23 indivíduos, que tomavam 1 miligrama por dia, então dose para a alopécia androgenética, e desses 23, 19 pacientes relataram que desenvolveram distúrbio de humor, que é uma depressão moderada a grave durante o tratamento. Então, novamente, um N muito pequeno, né? Um trabalho que não podemos usar para extrapolar isso para a realidade, mas ele cita, né, na sua revisão. E aí também ele aborda os dados que são contra a existência da síndrome pós-finasterida, né? Ele fala que um grande número, então, desses relatos, ele sugere que a finasterida, tanto para a hiperplasia quanto para a alopécia, é considerado tolerável e seguro, com poucos ou nenhum efeito adverso observado. Um dos trabalhos que ele cita, então, é uma revisão do Hirschberg, de 2017, né, que realmente teve uma casuística, reuniu trabalhos, né, relevantes e mostrou que nós não temos uma grande incidência e uma grande repercussão desses efeitos a longo prazo. Ele também cita um trabalho do Fertig, o Fertig também de 2017, inclusive nesse trabalho o Fertig tem uma declaração mais contundente, né? Ele fala que os efeitos colaterais sexuais e psiquiátricos persistentes após o uso dos inibidores da 5-alfa-redutase, eles não são documentados por nenhum estudo de alta qualidade e que, portanto, a síndrome pós-finasterida ela não tem lugar na medicina clínica. Então, ele foi bem contundente, né? Uma opinião bastante forte. Mas nós realmente não temos na literatura um trabalho forte, bem desenhado, que sustente a defesa de tudo isso. Seguindo, então, após essa apresentação dos resultados prós e contras, ele tem uma opinião dele, né, nos resultados e uma constatação, na verdade, falando que aproximadamente metade de todos os estudos eles são financiados pelo fabricante. Ele fala que em muitos casos o gerenciamento de dados, a avaliação e os relatórios eles também foram realizados pelo fabricante e que tais estudos eles podem sofrer de vieses graves. Então essa é uma crítica feita, né, pela relação forte dos trabalhos publicados com a indústria farmacêutica. Segundo o levantamento dele, aproximadamente metade desses estudos são financiados pela indústria. Abrindo, então, a discussão do trabalho, ele falou que a avaliação dos efeitos colaterais sexuais não foi capturada de maneira correta, né, e nem com precisão em muitos dos trabalhos, e isso realmente a gente não pode negar, tanto para um lado quanto para o outro. Nós ainda carecemos, né, de trabalhos mais bem desenhados, e que nós temos consideráveis vieses e imprecisões em relatar os efeitos adversos, né, da finasterida, da dutasterida nos ensaios clínicos. Ele falou que quase todos os estudos, né, que foram publicados até o momento, eles mostram que temos efeitos sexuais adversos, e isso é verdade, só que em graus e em estatísticas que variam muito, né, trabalhos com desenhos um pouco melhores e com casuísticas maiores tendem a mostrar uma relevância um pouco menor, e alguns trabalhos têm uma representatividade bem mais alta, né. Ele fala, na opinião dele, né, que o número de indivíduos ele não é pequeno e que nós temos aproximadamente 30 milhões de homens no mundo usando finasterida ou dutasterida para alopecia androgenética, e que isso torna esse problema de saúde bastante relevante. Ele faz uma matemática falando que se nós tivermos 3 a 5% realmente de incidência de síndrome pós-finasterida, nós teríamos cerca de 900 a 1,5 milhão de homens sofrendo de efeitos adversos sexuais e psiquiátricos de forma permanente.
E ele fala também que aqueles trabalhos que o Dr. Carlos citou no início, falando que nós temos algumas comprovações em animal, ele cita também algumas outras comprovações em outros trabalhos clínicos, mostrando que nós temos, sim, um papel fisiológico da 5-alfa-redutase nos tecidos, tanto sexuais quanto de sistema nervoso central, né? E que nós teríamos um porquê de termos esse embotamento, essa depressão, essa ideação suicida, e que isso não é algo que nós temos que desprezar. O que ele defende fortemente é que nós, como classe médica, em geral, negamos a existência da síndrome e que, com isso, nós acabamos estereotipando o perfil de paciente. Ele fala que vários médicos, eles tratam esses pacientes que alegam ter síndrome pós-finasterida como instáveis, psicóticos ou delirantes. E no final, a conclusão dele, na verdade, não é em si uma conclusão, mas o que ele pede é que se tenha uma maior conscientização e educação, né, que isso é necessário para que a gente consiga entender, desenvolver melhor abordagens para lidar com esses homens. Então, como eu citei assim, durante a nossa conversa, o trabalho ele tem uma forte visão pessoal, né, do Dr. Traish, advogando bastante sobre a importância de se entender melhor e acreditar que essa síndrome possa existir. Mas temos também a citação do lado dos trabalhos que falam contra a existência ou que diminuem muito a relevância dessa síndrome. Mais uma informação aqui que a gente já falou, foi muito boa aí, o Traish tem várias publicações a respeito de efeitos colaterais, assim, com a alfa-redutase. Ele tem publicação sobre parada cardiovascular, sobre o sensório, sobre, enfim, é bem como tu colocou, ele assumiu uma posição e, na verdade, às vezes parece até que ele não raciocina, né, na maneira de avaliar. Mas, de qualquer maneira, esse slide aqui é uma coisa importante para nós também pensarmos o seguinte: o paciente que tem hiperplasia benigna de próstata e que vai ter sintomas urinários a ponto de necessitar de algum tratamento clínico, algum tratamento medicamentoso, é um paciente com mais de 40, 50 anos. E nós sabemos que os estudos epidemiológicos mostram, desde a época do MMAS, que mais de 50% dos adultos com mais de 40 anos de idade já têm algum problema de ereção. Segundo dado importante, a terapia combinada que é usada para paciente sintomático, com próstatas maiores do que 30 gramas, com PSA um pouco mais elevado, enfim, e tem indicação formal, a sugestão do inibidor da 5-alfa-redutase está em todos os guidelines, no europeu, no americano, no brasileiro, no japonês, no canadense, enfim, isso faz parte do nosso dia a dia. E, na verdade, a gente não vê nem síndrome pós-uso de inibidor da 5-alfa-redutase, que eles chamam de síndrome pós-finasterida, e tem um número exagerado nos nossos consultórios. Então, é para a gente lembrar desse dado importante. Os homens vão envelhecendo, tem outros efeitos, outras comorbidades que também podem repercutir sobre a sexualidade, a gente sabe muito bem. Então, fica fácil de tu jogar em cima de uma droga, mas às vezes não tem absolutamente nada a ver. O trabalho do Mondaini foi já aqui amplamente citado, mas nós temos esse trabalho também, que é o mais antigo ainda, que é sobre beta-bloqueador. Então, os pacientes que têm hipertensão, eles já sabem que beta-bloqueador causa disfunção erétil. Então, vejam também, é o mesmo trabalho anterior, 3% dos pacientes que não sabiam qual era a droga tiveram disfunção erétil depois de 3 meses de avaliação. Aqueles pacientes que sabiam o que era a droga tinham 5 vezes mais. E aqueles pacientes que sabiam o que era a droga e que ela poderia causar disfunção erétil tiveram 10 vezes mais. Então, a gente tem que realmente cuidar a maneira como nós vamos
como nós vamos avaliar esses pacientes que chegam no consultório ou indicado por um terapeuta sexual ou por outra especialidade, dizendo, olha, o paciente foi no meu consultório, se queixou de disfunção erétil e como foi tu que prescreveu a droga, não quis suspender, mas eu acho que é isso aqui. Então, acho que não é bem assim, nós temos que ter um papel esclarecedor aí nessa questão toda, porque a literatura não bateu o martelo nem para um lado nem para o outro. Alguém quer fazer algum comentário, alguma pergunta? Eu quero. Fala, ex-chefe. Isso que você comentou, Carlinhos, isso é muito importante. Mas a gente tem um outro lado que vai ter muito material para trabalho daqui para frente, que é o número expressivo de implante capilar que está se fazendo hoje em dia. Você sabe que isso multiplicou muito com essas técnicas novas, e muitos pacientes que eu estou até recebendo estão usando dutasterida. Então, ou seja, isso daqui para frente pode ser que a gente vá aparecer, ou se tenha trabalhos aí com maior volume, né? Porque esses pacientes que também estão fazendo implantes não são pacientes tão jovens. São pacientes, às vezes, acima de 45 anos. Então, nós vamos ter bastante material para poder avaliar isso futuramente, eu acredito, né? Porque, por enquanto, como todo mundo colocou, nós não temos nenhuma evidência aí, né? Nenhum trabalho aí robusto com tudo que se mostra isso. Mas existem casos, mas daqui para frente, como você falou, pacientes de próstata também, e agora com essa moda que nós estamos tendo, pelo menos aqui no Brasil, né, de implante capilar, isso pode ter bastante material futuramente, né? Isso. Um prato cheio, aí um prato feito, né, para alguém fazer um projeto e se encostar numa clínica de implante capilar aí, que realmente proliferaram, né, e começar a acompanhar esses pacientes, mas realmente fazer um trabalho bem feito, né, não essas séries que a gente tem até agora publicadas. Desculpe, eu tenho uma pergunta para vocês, na verdade, que é uma opinião que eu queria de vocês, porque certamente vocês, como vários urologistas, acabam recebendo pacientes pré-uso, né? Que o dermatologista pede para passar no uro para avaliar o risco do uso. E assim, a gente é evidente que a gente não tem, desculpa a redundância, mas que a gente não tem evidências para dizer uma coisa ou outra, né? Eu queria a opinião de vocês em relação a esse fato, porque certamente vocês recebem, e como o Márcio falou em relação a essa questão dos transplantes, semana passada eu recebi um paciente que vai fazer um transplante com essa dúvida. Então, certamente isso vai aumentar, né? Mas, Marcelo, depois eu vou deixar o Bruno e o Eduardo falarem, mas, assim, eu acredito que a gente tenha respaldo para falar contra essa síndrome, não para falar a favor da síndrome. Então, quando os pacientes, quando eu prescrevo, eu prescrevo, um paciente lá que tem indicação, tem uma próstata maior, é sintomático, vai começar a usar uma tansulosina com dutasterida. O cara, às vezes, ele me diz o seguinte, doutor, mas eu vi na bula desse remédio aí, porque o meu vizinho está usando, isso causa impotência. Ou está na internet amplamente divulgado que esse remédio, se o senhor me dá, causa disfunção erétil. E acho que tá no nosso papel de realmente falar o que é o que a gente está falando aqui, né? Eu digo, a bula tem uma finalidade que é a defesa do laboratório, então isso vale para qualquer coisa. Então, bula esquece. Internet, tu pode colocar o que tu quiser. Então, eu sempre digo, olha, acho que tu ou confia no médico da internet ou tu confia nesse médico que tu está constando aqui. Não vai ter como... Então, acho que é muito mais uma questão de conversa do que qualquer outra situação, né? Fala, Eduardo. Desculpa, Eduardo. Eu concordo também. Perdão? Quer falar, Bruno? Não, pode falar, Eduardo, fica à vontade, depois eu falo. Tranquilo. Não, eu concordo também. Eu também prescrevo, né, principalmente para, óbvio, né, nós somos urologistas, então nós prescrevemos, no caso, para pacientes com HPB. E, em geral, a gente não costuma ver tantos problemas, mas assim, pelo menos, eu já vi um paciente que já veio relatando de um uso prévio de finasterida para, no caso também de 1 miligrama,
e com todo esse, assim, o cara clássico do, teoricamente, síndrome pós-finasterida, né? Mas é um paciente muito ansioso, muito ansioso, usando antidepressivos também. Então, assim, é bem esse tipo de paciente que a gente fica na dúvida se que faz as pessoas questionarem. Bom, realmente existe, é causado por um motivo orgânico ou não, né? Ou é mais pensando até do ponto de vista psicológico, assim, enfim. Mas, de qualquer forma, eu não vejo tanto problema em você prescrever o inibidor de 5-alfa-redutase, né? Sendo bem sincero. Eu acho que esses pacientes existem, né? Eu não acho que assim, não, é uma coisa que não existe, né? Eu acho que, assim, existem esses pacientes, né? De qualquer forma, eles, de vez em quando, vai aparecer algum paciente ou outro, eles vão atribuir a droga. Se realmente é atribuída a droga ou não, é o que ninguém sabe exatamente, mas esses pacientes existem. Mas, de qualquer forma, é muito raro. Então, não vejo muito problema. Eu acredito sim que a minha análise, depois de estudar e ler o tema, é que nós temos que basear a nossa interpretação em robustez de trabalho científico, né? Então, assim, se nós formos pegar e destrinchar dados tanto do trabalho do Eduardo quanto do trabalho que eu apresentei, os trabalhos que realmente mostraram taxas alarmantes de incidência de síndrome pós-finasterida, eles são muito mal desenhados. Então, assim, o questionamento que o Dr. Carlos começou a apresentação de hoje, falando isso pode ser considerado um trabalho científico, ele cabe para vários dos trabalhos que realmente mostraram uma incidência alta de síndrome pós-finasterida. Então, para mim, isso já é um argumento muito forte para defender o uso das drogas quando bem indicadas e quando necessárias para o tratamento de suas doenças. O que nós não podemos é negar que uma pequena parcela dos homens possam ter efeitos deletérios relacionados ao uso da droga. Mas aí existe, esses efeitos deletérios, eles devem ser limitados, nós devemos ter uma melhora após cessar o uso dessa droga, entender o ambiente em que esse paciente está, as múltiplas comorbidades ou problemas, patologias psicológicas que esse paciente está vivenciando, que podem estar interferindo, né, na interpretação e no próprio julgamento do paciente, porque muitas vezes esse diagnóstico ele vem do paciente, né? Então eu acho que esse é um ponto bem importante. Nós não podemos fechar o olho para a possível existência, mas que ela não é robusta e que nós não temos taxas elevadas, isso eu acredito que nós podemos afirmar. Que essa discussão do antecipar um possível efeito colateral, a questão do efeito nocebo aí, a gente não faz com nada a antecipação do efeito colateral. A gente não diz para um paciente que quando tu prescreve um antibiótico para uma infecção urinária, o cara pode ter uma gastrite, pode ter uma gastroenterite, pode ter uma diarreia e tal. A gente nunca antecipa nada disso. A gente vai antecipar uma bronca sexual, sabendo que todos os pacientes que vão ter queixa sobre a sexualidade têm o efeito emocional envolvido. Nós vamos, então, antecipar isso? Claro que não. Então, não tem o menor fundamento de tu ficar dizendo, existe um percentual pequeno. Eu acho que não. Acho que a gente tem que partir para o outro lado. Se o paciente vier com a queixa, acho que aí sim a gente tem que fazer uma discussão bem ampla, explicar se tem algum efeito colateral, se tem algum efeito na fisiopatologia, né? Entende? Aí eu faço um discurso grande sobre a questão de mecanismo de ereção, sobre libido, sobre todas essas coisas. Mas eu acho que a gente antecipar isso, eu no meu ponto de vista, acho que é um tremendo erro. Eu não faço isso. Que é o evento da semana que vem, então, para as pessoas que estão ainda participando, na verdade está todo mundo participando, então vai ter essa atividade da ABEMS, todos os sócios, todos os membros são, então, convidados para participar disso. Eu acho que foi uma discussão boa, isso aqui ainda não tem resposta, né? A sugestão hoje é que isso ainda não é real, mas pode ser que daqui a pouco, como o Márcio falou, pode ser que daqui a pouco alguém faça um estudo bem desenhado aí realmente possa provar que a síndrome pós-uso de inibidor de 5-alfa-redutase existe. Enfim, eu acho que os inibidores da 5-alfa-redutase estão há 30 anos no mercado, 30 anos a finasterida, 20 anos a dutasterida. Eu acho que isso aí não vai acontecer. A gente tem milhões de pacientes usando no mundo inteiro e se fosse realmente um número grande,
nós já teríamos sido apedrejados e esfaqueados, e, enfim, pelos nossos pacientes. Então, acho que a coisa não é dessa maneira como acontece. Eu acho que realmente tem alguns pacientes que vão desenvolver disfunção erétil por N motivos, até pode ser que essas drogas possam colaborar com alguns pacientes, mas realmente os números não são tão grandes como os defensores dessa síndrome tentam mostrar. Mais alguma colocação, Eduardo? Quer fazer aí um wrap-up? Eu acho que não, acho que a gente passou bem por todo o problema, explicamos bastante bem. Eu, sinceramente, não tenho nada mais a acrescentar no momento. Bruno? Também não, doutor Carlos, só agradecer o convite e agradecer a companhia de todos, é sempre um prazer. Então, tá bom. Boa noite a todos.